Aí a gente entra na teoria econômica do crime. Entendeu? Ele avalia o custo-benefício. Exatamente. Né? Tivemos esse exemplo, né? Dias atrás, um mês atrás, uma abordagem de um tenente que veio a motocicleta com 2 indivíduos, foi fazer a abordagem e o fuzil entrou no pescoço do piloto. Né? O fuzil entrou, enganchou aqui, né? Fez ali o orifício de entrada, ele não disparou, não fez disparo. O tenente foi fazer a abordagem. 100 metros depois o indivíduo caiu lá em óbito já. Né? Deu a ausência lá da... Porque porque Se a recorda? pressão caiu, porque começa a sair sangue, perde a pressão. Aí? Eu vi isso daí. Agora que o senhor falou que é interessantíssimo essa questão da teoria da economia, que ele faz essa avaliação de custo e benefício. Então, cara... E quanto mais... fazendo essa avaliação, quanto maiores as chances dele tem de delinquir, é aí que ele vai, e acaba delinquindo. Ele vai, Como é que funciona isso? Isso é muito interessante. Nós temos 3 freios morais: medo, vergonha e culpa. E nós temos 3 freios sociais: privação de liberdade, restrição de direito e multa. Certo? E aqui no meio nós temos o criminoso e o Estado. Como que o Estado deve observar o crime para combater o crime? O Estado deve observar o crime como uma atividade econômica qualquer. Por quê? Porque do batedor de carteira ao, ladrão de banco, joalheria, o que for, colarinho branco, o que for, ele sempre vai analisar o custo e benefício da ação dele. Então, como é que eu vou combater o crime? Eu vou elevar o custo do crime. Eu, Estado, elevo o custo do crime. O cara fala, não vale a pena aqui. Isso vai acabar com o crime? Não. Mas você vai combater significativamente e você vai diminuir a motivação criminal. Isso já é uma grande coisa, né? Então, veja só. Medo, vergonha e culpa. Criminoso não tem culpa. Criminoso não tem vergonha. Mas ele tem medo. Certo? Certo. Então aí nós vamos para o segundo grupo. Lembra? Eu falei, o primeiro grupo, 0,5% da população mundial são criminosos, tem ausência de medo. População mundial, lembrando isso, que é mundial. O planeta Terra. Do planeta Terra. Não é do Brasil, no estado de São Paulo. Aí, o segundo grupo é um grupo muito interessante. Estima-se que corresponda a 10, 15% da população. É um grupo que não delinque porque tem medo da represália. Olha aí a teoria econômica do crime. Exatamente. Entendeu? Seria o medo. Se eu aumento o custo do crime, eu afeto esse grupo que é maior. Porque esse grupo aqui, ele vai delinquir de qualquer jeito. Ele não tem medo. É a ausência do medo. A ausência do medo. Entendeu? Esse segundo grupo, eu ataco diretamente. Por quê? Porque ele tem medo do quê? Da represália. E isso acontece, inclusive, depois, já com criminosos condenados. Porque as pessoas adoram, né, as pessoas que sustentam a narrativa de que o sistema penitenciário deve ressocializar, deve reinserir o indivíduo à sociedade, etc. e Isso tal. é fora do Brasil. No Brasil Eles defendem, né, e mostram números. Né? Eu sempre desconfio de estatística cujos números vão ao encontro de quem encomendou a estatística. Ah, com certeza. Né? Porque a gente que vive a prática, você vê que não bate. Que é diferente. Exatamente. Né? Você vê, a própria lei de execução penal, esse ano, está fazendo 40 anos. Né? E aí eles defendem que não, que tem que ter progressão de regime, tem que ter remissão de pena, tem que ter saída temporária, tem que ter visita íntima, porque são ferramentas que
comprovadamente reinserem o indivíduo à sociedade, ressocializam esse indivíduo, etc. e tal. Pois é, 40 anos que tem isso. Quem está assistindo a gente agora aqui, está melhor ou pior? Hoje está pior. Pior, Teve até afrouxou, uma né? alteração recente entendeu? agora. É Teve que até uma- tudo acaba sendo relativizado. Só que a prática da vida diária É outra. é outra. É outra. Você entendeu? É a mesma coisa. Você sai na rua e você sente medo. Você não sente, você não tem sensação de segurança e você conversa com as pessoas têm medo. As casas viraram prisões. É concertina, é muro alto, é câmera, é sensor de movimento, é Exatamente. cachorro, Prisão é domiciliar. chave quádrupla, tripla, etc. e tal. Cara, como que alguém consegue dizer que isso tá funcionando? Sabe? Que isso não tá A gente funcionando. vive uma Por quê? prisão domiciliar. Porque não foi feito para isso. A pena, ela deve ser cumprida na íntegra. Não há garantia nenhuma de que essas ferramentas da lei de execução penal, elas Funciona. vão humanizar o indivíduo. Não vão. Esse grupo, ele só funciona porque tem medo da represália, medo da prisão. Né? Porque aí a gente volta aqui. Multa, restrição de direito e privação de liberdade. Criminoso está preocupado com multa? Não, ele não vai Está pagar. preocupado com restrição de direito? Também não, Não. vai respeitar. É a prisão. Agora, você imagina se ele pega 8 anos, vai cometer um crime, fechado. pegou 8 anos, e vai puxar 8 anos na tranca. E Sem outra visita coisa. íntima, sem saída temporária, sem remissão de pena, sem progressão de regime. Como que a gente vai ir pra frente? Você faz o quê? Aumenta o custo. Entendeu? Eu lembro de uma ocorrência, na época dos cortes de caixa eletrônico, lembra que maçaricava a caixa eletrônico e tal? E aí eu lembro de uma ocorrência, a polícia chegou achando que era... E os caras estavam no furto. E aí depois foi entrevistar o criminoso, né? Os criminosos, mas o líder, foi entrevistar. E aí, mano? Porra, cortando caixa eletrônico, cadê? Fuzil? Não tem. Senhor, Não tem. Não é compensa. muita cadeia. É. É muita cadeia. É um 5-5. Cara, o criminoso falou assim: desse jeito aqui, daqui 1 ano, 1 ano e meio, eu tô na rua de novo. A Exatamente. mesma coisa de furtar um carro na rua. Entendeu? Exatamente. Mesmo Aí código. entra na Da teoria da econômica do crime, não tem. Exatamente. Agora veja, cara, a teoria econômica do crime é um fato observado, testado e repetido. Mas o Estado não consegue avançar porque tem uma narrativa que romantiza e que relativiza o ser humano, que vai cair muito naquela história do Rousseau, sabe? Todo homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, etc. e tal, né? E, cara, na prática, a gente vê que não é assim. E nessa obra em que o Dr. Gicovati separa a humanidade nesses grupos, eu vou falar como policial. Você enxerga isso na sua vivência Do dia a dia. no combate ao crime. Você enxerga isso, sabe? Esse grupo aqui, por exemplo, que teme as represálias, são justamente aquelas pessoas que, se não tiver ninguém olhando, não tiver ninguém, Ela vai lá não e tiver faz. nenhuma câmera, ela vai cometer o delito. Você entendeu? Oportunidade faz o ladrão. É a pessoa. Exatamente. Essa frase. Agora, se me permite, eu vou fazer um Sim. contraponto, porque essa frase ela me lembra um negócio muito interessante. A frase que diz a ocasião faz o ladrão, ela é uma frase mentirosa. Por quê? Porque se você pega a obra do Dr. Gicovati, você vai ver que a ocasião faz o crime, o ladrão já estava pronto. Ele já era o ladrão. O ladrão já Só era. tava esperando a Você ocasião. entendeu? É. Nasceu. Sempre cai naquela condição Nasceu do com caráter. aquela pré-disposição. Exatamente. predisposição. Que E a ele gente só- chama de E- índole. Exatamente. E só não ia lá e praticava ele propriamente por conta dessa questão Da represália, Da do medo da represália. represália, de ir pra cá. que Mas ele isso- fazia aquela avaliação e para ele não compensava. Mas isso vem de berço da genética? O senhor concorda que ela vem lá de um parentesco antigo, do meu avô, da minha avó, do meu pai?
ou nasceu predisposto realmente a cometer esses crimes, esses delitos, ou foi ali, eu nasci, o senhor conhece a região de Perus, Vista Alegre, Damasceno, Taipas, eu nasci ali, todo mundo faz isso. Rocinha, a favela da Rocinha, eu vivo lá no morro, lá no alto. O BOP vem aqui, tira meu pai, tira minha mãe, tira meu tio, todo mundo é envolvido com crime e com tráfico. Eu nasci vendo todo mundo morrer, né, da baixa aqui, né, pelas forças policiais. Eu nasci corrompido ou eu sou isso? Ou o meio que eu vivi me forjou assim? O que o senhor acha dessa teoria? Cara, eu acho sensacional a sua pergunta. Por quê? Porque não importa. É genético, é hereditário, isso daí. Qual fator Eu creio que que ambientaliza... que talvez nunca existe a gente uma força, consiga né? provar. Não é essa a questão. Não é essa. A questão que a gente vê na prática, às vezes entre gêmeos. Que teve... Nossa, senhor... Você entendeu? Eu tive... Entre gêmeos, um é delinquente e o outro E não. outro não. Certo? Nasceu Então, no mesmo lugar. Exatamente. Mesma família. Exatamente. Criado no parto. mesmo canto. Criado no mesmo canto, delinquente, do outro mesmo não. jeito. Então, Então, a gente crê que vem da onde essa força? cara, o que eu acredito de verdade, corrompe. pela vivência prática, é que você nasce com uma índole. Eu não peso vou que já vem. discutir... Será o karma? Será espiritual? Não vou discutir nada de... Eu não tenho... Nós temos as teorias que vêm popular, né? A gente nunca vai saber de onde vem, mas que da criminologia, ela vai apontar. eu não tenho interesse nenhum é uma coisa estranha, não é? em provar o meu ponto de vista. Exatamente. Entendeu? A gente não. Mas é uma o que eu tô curiosidade. falando- Mas o senhor, é com uma 30 curiosidade. anos O de que eu tô caserna de falando é sobre a combate. prática. É uma curiosidade que surge de nós, Sim, mais sim. novos, porque a gente vê que é uma coisa intermitente e interminável. Sim, é recorrente. Né? É recorrente, É e a gente recorrente. fala de onde que vem essa natureza, né? De onde que surge, Então, né? Quais são seus patamares. Então, Porque muitos tem filósofos tentaram determinar isso. E quem sou eu para me contrapor a essas ideias? O que eu vou dizer é aquilo que eu vi na prática, certo? Que a gente acabou de falar. Sim. Você vê que o local onde a pessoa nasceu não define o caráter dela. A condição sexual da pessoa não define o caráter dela. A adesão a uma fé ou não define o caráter da pessoa. São Entendeu? pontualidades, né? O que a gente vê são pessoas que têm uma índole boa e uma índole má. Entendeu? O ser humano faz coisas incríveis, tá aí o mundo para você ver hoje, e faz coisas horríveis. Outros fazem coisas horríveis. Então, a gente vai voltar para os grupos lá, né? Então, esse grupo treme represálias. Aí tem um outro grupo, esse terceiro grupo, que é o grupo que tem medo das divindades, né? Então, eu escuto muito isso, né? Isso E também. participo de grupos, e as pessoas me perguntam assim, olha, mas veja bem, criminoso tal, se ele tivesse sido criado num lar cristão, onde fossem cultivados os valores, etc e tal. Cara, isso é a mesma coisa que você dizer que o indivíduo, que o indivíduo é gay, sendo que e ele carrega alguma culpa, sendo que todo gay é filho de um casal hétero. Exatamente. Sabe? Então, assim, não é Exatamente. porque você nasceu num lar cristão. Não É claro que, poxa, teve uma educação, foram ensinados valores, etc e tal. Você acha que a Suzane não teve uma boa educação? Sensacional. Você acha que o Nardoni não teve uma boa educação? Teve, com certeza. Você entendeu? Quando o senhor- Então, assim, as pessoas querem uma garantia. As pessoas querem um fato, uma coisa exata. Não tem. Em ciências humanas, nada é exato. Exatamente. Certo? O que a gente vê na prática é o seguinte: Humanas não você exatas. deve cuidar, certo? Uma coisa muito bacana, e eu não me lembro agora o filósofo que falou. Uma coisa muito bacana que a gente vê na prática é o seguinte: qualquer um pode fazer esse teste consigo mesmo, né?
você não consegue ser racional o tempo todo. Porque se você conseguisse, você agiria sempre racionalmente. E às vezes, você se coloca em perigo. Às vezes, você se expõe desnecessariamente. Você entendeu? Às vezes, você faz coisa que você se arrepende. Conscientemente, você fala assim, porra, mas Por que como eu fiz isso? Somos Exatamente. uma potência incontrolável. Exatamente. Então você multiplica isso por todos os seres humanos que estão na Terra. O que você tem? Você tem uma sociedade que é extremamente violenta. Você tem o ser humano que é um predador natural, entendeu? Que está no topo da cadeia biológica, certo? Nesse planeta. E assim, você querer acreditar que não vai dar merda, Vai. vai dar merda. Aliás, uma coisa que